Gente, eu vou tentar fazer pelo menos um vídeo por dia sobre advocacia. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, curte, compartilha, comenta. E hoje eu vou falar de golpe bancário. A gente faz muito ação de ressarcimento de golpe bancário lá no escritório e tem muitos tipos hoje em dia. Eu vou falar os que eu vou lembrando. Golpe do falso gerente. Uma pessoa entra em contato com você falando que é o seu gerente e pede para você fazer a confirmação de algumas informações, às vezes te manda um link. De algum modo, a pessoa vai tentar descobrir, né, um modo de vulnerabilizar a sua conta e entrar. Daí vai entrar no seu banco, vai fazer empréstimo, vai tentar drenar todo o seu dinheiro. Então, muito cuidado. E a gente vê que muitos criminosos estão fazendo esse golpe de longuíssimo prazo, às vezes com empresa, por exemplo, eles entram em contato, fala com o gerente da pessoa, às vezes passa meses até o primeiro contato. Então, não é um golpe em que eles ficam com aquele imediatismo, sabe? Que a gente vê muito nos outros golpes. Daí, tem o golpe do falso advogado, que é o golpe que a pessoa entra em contato com você falando que é o seu advogado, que você ganhou um caso, que você vai ter que pagar uma guia, que você vai ter que transferir um dinheiro para alguém, para que então faça a transferência, né, dos valores. Normalmente é um valor que chama atenção, a pessoa fica muito feliz porque ela já tinha aquela ação que ela queria ganhar, então já tem esse fator emocional também. E daí esse golpe a gente vê que é com pagamento de boleto, às vezes pagamento de boleto de impostos de outros estados e transferência. Óbvio que se o criminoso nesse interim conseguir algum modo de vulnerabilizar a sua conta, melhor para ele, né? Ele sempre vai tentar ali o acesso à sua conta. Golpes mais antigos, tem o golpe da troca de cartão, que você vai em algum lugar, às vezes na feira tem alguma pessoa ali avulso vendendo um produto, você vai passar o cartão, a pessoa muito rapidamente troca o cartão e ela viu a sua senha. Então, com isso, né, ela consegue acesso aí ao seu cartão. E a gente também vê muito esse golpe com taxistas. Daí a gente tá vendo também o golpe dos pontos de cartão, que é o seguinte: você recebe uma mensagem ou uma ligação falando que os seus... Como que chama? Que os seus pontos vão vencer e que você precisa gastar. Daí você é direcionado para um site que é idêntico ao dos pontos do cartão da instituição financeira que você tem, né? Então, esse golpe acontece com duas vulnerabilidades bancárias, que é um, vazamento de dados, e dois, operações totalmente fora do padrão, né? Daí, esse site, você insere os seus dados bancários, tal, e muitas vezes eles entregam sim o produto que seria da troca do cartão. Teve o caso que entregaram um mixer para o meu cliente, e daí, na hora que entregaram o mixer, falaram para ele: olha, eu vou tirar uma foto sua só para mostrar que você recebeu. E nisso capturaram a imagem dele, que usaram para o reconhecimento facial, para fazer empréstimo, para fazer diversas operações fraudulentas. E a gente observa sempre que o padrão dessas operações é muito diferente do habitual da pessoa e muitas vezes muito acima do limite bancário. Então, são operações muito estranhas, muitas vezes empréstimos muito altos para quem ganha muito pouco. Ou o limite da pessoa, por exemplo, a gente já viu o limite da pessoa que é 12 mil reais passar 150 mil reais, sabe? Então, é tudo muito estranho. Daí tem aqueles golpes mais antigos, que é o golpe do falso sequestro, que o cara liga, finge que algum parente seu foi sequestrado e pede pagamento. Assim, gente, tem inúmeros. Tem o golpe do INSS, que a pessoa entra em contato, né, falando que quer uma prova de vida do idoso, porque senão vai cortar o benefício. Muitas vezes eles também prometem a devolução daqueles valores que foram descontados indevidamente. E daí, mediante link ou mediante
o que consegue de informações ali, tenta invadir a conta da pessoa, se não tiver dinheiro, faz empréstimo. É sempre assim, eles vão drenar o máximo que eles conseguem. Se tiver dinheiro, vai tentar tirar tudo que tem, acabando, vai pedir empréstimo. Se não tiver dinheiro, vai pedir empréstimo e o cliente fica com essa dívida. E a gente vê muito que idosos são vítimas preferenciais desses criminosos, porque são pessoas que têm menos domínio de tecnologia, às vezes mais carente, mais sozinho, muitas vezes já com início ali de demência, sabe? E que muitas vezes também a gente vê o idoso que caiu num golpe sendo abordado outras vezes para cair em outros golpes. Por exemplo, a pessoa caiu no golpe do falso gerente. A quadrilha entra em contato com ela de novo, falando, agora é da polícia. E tenta ali pegar novos dados para fazer novas operações fraudulentas. Agora é da justiça, agora é do STF, sabe? Então vai nessa de tentar continuar dando golpe na pessoa. Daí as teses que a gente usa para reparação, tem as teses pelo banco, né? Que é o banco da pessoa que fez a transação, que é vazamento de dados. Muitas vezes esses dados, né? Os criminosos têm acesso a esses dados muito facilmente, às vezes dados muito singulares, sabe? Tipo, não é só aqueles dados que tem em qualquer banco de dados que o pessoal consegue comprar. Não, é assim, quem é o gerente, como é o gerente, a voz do gerente. Então, óbvio que tem um vazamento de dados ali e operações totalmente fora do padrão da pessoa de gastos, né? A pessoa que gasta, por exemplo, gasta 3 mil por mês. Num dia passa 500 mil de operação. E também a gente sabe já o padrão das operações fraudulentas, que são números sempre quebrados. Ao invés de passar 10 mil, passa 9,99. Então, tudo isso são sinais que os bancos deveriam ver, né? E bloquear, porque muitas vezes operações regulares são bloqueadas e essas operações mais fraudulentas não são. E pelo banco receptor, pelo Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor faz parte da cadeia produtiva. O banco, né, destinatário dos valores, deixou um criminoso abrir e operar uma conta. Muitas vezes sem nenhum lastro, sabe? Você vê contas abertas há um dia, que daí num dia movimenta assim 500 mil, que é só entrada e retirada subsequente. Porque os golpes é sempre assim, entra o dinheiro e já sai, né? Então tem que ter essa agilidade. Então você vê que os bancos se omitem, né, no dever de prover segurança. E além disso, a gente tem que entender que os bancos, com a informatização dos serviços, ganharam muito dinheiro. Eles desoneraram a folha, eles não precisam mais pagar aluguel. Mas, por outro lado, agora o ambiente bancário é virtual, eles precisam dar essa segurança, né? Então, tem todas essas questões. Se você conhece algum golpe que eu não falei, deixa aqui nos comentários, porque, assim, são inúmeros. Acabei de lembrar outro aqui, o do falso investidor nas redes sociais, que, né, a pessoa consegue ali hackear alguma conta e a conta fala, invista com fulano, que é meu assessor jurídico e tal. Tem mais esse e tem, assim, inúmeros. Se você tem alguma dúvida sobre o tema, deixa aqui nos comentários que eu faço outro vídeo. E é isso. Tchau! Se você gostou do meu vídeo, se inscreva no canal, que todo dia eu vou tentar postar alguma coisinha aqui relacionada ao mundo jurídico.